Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo nós teremos batismo em todos os nossos templos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você até hoje não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação fora do Senhor. Olha o que diz aqui. Eu amo quando o Senhor nos dá essa palavra. Porque Ele está nos motivando a agir corajosamente. E eu creio que é isso que Ele quer que você faça. Que você dê passos ousados de fé. Que você haja corajosamente, sem medo. Que você não olhe para as circunstâncias. Que você não se intimide diante dos obstáculos. Que você não ceda às opiniões. Mas que você haja fé. Entendeu? Naquilo que você coloca em prática. A tua fé. Naquilo que Ele está falando. Então pega essa palavra para você. Com muita força, com muita fé, com coragem. Isaías 54:2. Alargue o lugar da sua tenda. Amplie o lugar da sua tenda. Amplia. Alarga. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Você não será envergonhado. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. E você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Haja sua fé. Amplie a sua tenda. Alarga a sua tenda. Estenda bem, estica. Firma as suas estacas. Porque você vai desapossar nações. Entendeu? Ou seja, você vai ser restituído. Você vai pegar o que é seu. Pode ampliar, pode agir a sua fé. Pode seguir corajosamente. Porque você não vai ser envergonhada. Você não vai ser humilhado. Talvez a ideia é essa, diante das situações. É que se você der esse passo de fé, você corre o risco de não dar certo, de ser envergonhado, de ser humilhado, de perder. Mas o Senhor está dizendo que você não precisa ter medo. Mesmo que seja desafiador demais, algo muito difícil, e que você está sentindo um temor, um medo, está dando aquele friozinho aqui, ai meu Deus, você está com medo de agir nisso. O Senhor está dizendo para você, não precisa ter medo.
Não tenha medo de agir. Vamos, preste atenção nisso. Eu não sei o que é. Não tenha medo. Pode ampliar. Pode alargar a sua tenda. Não tenha medo. Quantas vezes Deus... Eu já trouxe aqui para você testemunhos assim, maravilhosos, de pessoas que receberam essa palavra profética. Estavam com medo de fazer o negócio do apartamento, o negócio do carro, de abrir um negócio, de começar com um projeto, colocar aquele projeto em ação. Não tenha medo. Amplie a sua tenda. Alarga ela. Alarga. Você vai desapossar nações. Entendeu? Tem gente que está num lugar que é seu por direito. E pelo poder de Deus você vai tirar de lá. Deus vai tirar da mão do ímpio e vai botar na tua mão. Mas você tem que agir, você tem que dar o passo de fé. Você tem que enfrentar a situação. Você tem que dar o passo de fé e Deus vai te honrar. Você não vai ser envergonhado, não vai ser humilhado. E muito pelo contrário. O tempo da vergonha, da juventude, da viuvez, né? Quer dizer, é um tempo que você viveu aí de vergonha, vai ficar no esquecimento. Você vai esquecer. E sabe o que isso significa? Aqueles projetos, aqueles passos que você deu aí para trás, fora da direção de Deus, não deram certo mesmo. Mas agora você está na direção de Deus. Entendeu? Quantas vezes eu já vi pessoas que estavam com medo de abrir um negócio porque um dia tinham fracassado. Só que quando fracassaram, estavam fora da bênção de Deus. Agora você está na bênção de Deus. E com a bênção de Deus, você pode alargar sua tenda porque vai dar certo. Entendeu? Uma coisa é você começar um negócio sem Deus. Outra coisa é você começar em Deus. Com a bênção de Deus, coberto com a bênção de Deus. Uma coisa é você fazer um negócio, uma negociação, você dá um passo na sua vida, na carne, outro você dá no espírito. Tem muita diferença. Muita coisa na sua vida, talvez, muitas coisas não deram certo, porque você não estava na bênção, você não estava, não foi a base da fé, foi na carne, não foi no espírito. Entendeu? Você não estava dependendo de Deus. Por isso que não deu certo. Mas na dependência de Deus, dirigido por Deus, dentro da vontade de Deus, dá certo. E é isso que Deus está dizendo para você. Que você pode alargar sua tenda, pode ampliar, pode firmar bem as suas estacas. Que você vai desapossar nações. O que está lá na mão do ímpio vai vir para suas mãos. Você não precisa ter medo, você não vai ser envergonhado, não vai ser humilhado. E o tempo da derrota você vai até esquecer. Que você vai viver honra agora. Eu não tenho dúvida. E eu amo quando Deus nos dá essa mensagem. Porque quando a pessoa toma posse e ela vive o sobrenatural. E é isso que Deus está dizendo. Você vai viver coisas grandes nele. Eu sei que talvez, quando a gente está diante de desafios, realmente bate aquele medo e vem aquele temor e vem aquele monte de pensamentos. Mas ainda que esteja com medo, como eu já falei outras vezes, faça com medo mesmo. Não se intimide, encare os desafios. Vá com tudo, no nome de Jesus. Encara o que for. Não fica aí parado de braços cruzados, não. Levanta com toda a força e vá. Amplia o lugar da sua tenda. Amplia a sua tenda. Pode ampliar o negócio, pode ampliar. Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo, pode ampliar. Não tenha medo, porque já deu certo. Você o diabo vai tentar trabalhar contra, vai vir situações e muitas vezes quer colocar impedimentos. Pode com tudo.
Não ceda aos impedimentos, às situações, passa por cima das barreiras. Atropele as barreiras. Entendeu? Atropele. Não deixa nada te parar, nada te fazer parar. Opiniões, aqueles eu acho. Você não é guiado por achismos. Você é guiado pela fé. Entendeu? Aquele eu acho que isso não é para você, que não é a hora. Deus está dizendo que é. Levanta o teu espírito. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Fica na bênção, entra na retidão, faça a vontade de Deus e tudo vai dar certo, você não vai ser humilhado. O que você não pode é desagradar a Deus. É estar na desobediência. É se afastar de Deus. Aí não vai dar certo mesmo. Aí você sofre derrota mesmo, porque Deus não vai te acompanhar na desobediência. Até porque você tem que entender que tudo que Deus nos dá é para ser usado para Ele. Ele nos cura para a gente usar a nossa vida para buscar Ele. A Bíblia diz que Ele nos fez para que a gente dê a Ele louvor. Entendeu? Então Ele nos cura para a gente levar a cura, nos liberta para a gente levar a libertação. O Senhor nos restaura para a gente levar a restauração, nos prospera para a gente levar a prosperidade, abençoar a obra dele. O grande problema das pessoas é que depois que elas são abençoadas, elas deixam o Senhor. E aí a bênção é retirada. Elas, ao invés de permanecer no Senhor, elas acham que agora está tudo conquistado, não precisa mais. É onde elas quebram a cara. Tem um monte de gente que já quebrou a cara nisso. Elas colocam uma força para conquistar, mas não colocam para estabelecer. E eu já falei várias vezes que uma coisa é conquistar, outra coisa é manter. E o manter é muito mais difícil. É muito mais difícil. Uma coisa é você tomar o rumo certo, outra coisa é você perseverar no rumo certo. Uma coisa é você começar a fazer o que é certo, outra coisa é você permanecer fazendo o que é certo. Entendeu? Quando uma pessoa permanece no rumo certo, ela persevera, ela é uma vitoriosa. Ela se torna uma pessoa sempre vitoriosa. Ela não conhece derrotas. Mas por que tem muita gente hoje envergonhada? Porque relaxaram em Deus. Se distraíram de Deus. Botaram força para conquistar, mas não para manter. E é por isso que tem um monte de gente que vive aí lutando para se levantar ao invés de lutar para conquistar. Porque tá sempre caindo no mesmo erro. E aí lá vai aquela força danada para se levantar. Aí quando, a hora que se levanta, de novo se rebelando contra Deus, se distraindo de Deus e perdendo tudo, daí lá vai tudo de novo para conquistar. Aí nunca sai do lugar. Entendeu? Mas pessoas que são contínuas em Deus, perseverantes, elas são honradas, elas são abençoadas. Se você agradar a Deus, se você firmar em Deus, se você permanecer na retidão, se você não se distrair de Deus, não agir com ingratidão, você jamais vai conhecer vergonha e derrota. Jamais. Então, tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Agrada a Deus. E aí, Deus vai honrar todos os seus passos de fé. Todos os seus passos de fé serão honrados. Deixa essa palavra entrar. Persevere em Deus. E dê passos ousados que ele vai te acompanhar. Ele vai te abençoar. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sarita, recentemente você viveu um grande milagre através de domingos, né? Libertação que a bispa realizava. Como foi isso? Exatamente, foi o seguinte, eu recebi, na verdade eu sempre falo com muita felicidade, né? Que eu recebi uma cura muito grande
né, de Deus na minha vida, que foi a cura de uma enfermidade muito séria, né, que eu tive durante uma semana, uma hemorragia muito grande, né, que ao passar dos dias ela só ia aumentando, né, e como eu disse, ela com essa, vamos falar, essa enfermidade, vieram outras doenças, né, que uma delas foi a anemia, que é uma doença também muito, se não for tratada, né, infelizmente ela vem a virar uma leucemia, né? E ao passar dos dias já muito fraca, já, né? Na verdade eu não tinha nem mais cor, né? Não tinha cor, não, era só deitada, só porque a fraqueza, né? Pega, né? No corpo da gente. E mesmo assim, às vezes sozinha ali no quarto, eu ficava de joelhos e eu conversava, eu falei, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Há muitos anos eu já estou na casa do Senhor, mas dessa vez, se eu receber essa cura, eu não deixo de vir mais um dia na sua casa, né? Não deixo de faltar mais um dia. E foi uma promessa, foi de joelhos, eu lembro desse dia, foi de joelhos, clamando a Deus. Falei, Senhor, eu não deixo de ir mais um dia na sua casa. E foi assim, foi num domingo, ao passar dessa semana terrível, né? No outro domingo eu passei no altar, né, e pedi à bispa, né, desesperada já, né, pela minha saúde, pela minha vida, né, que me fizesse uma oração, né. E nossa, naquele domingo mesmo, menos de 24 horas, sumiu tudo, o sangramento. Graças a Deus eu voltei a fazer os exames e já tinha subido a anemia, não precisei de mais de medicamentos, graças a Deus, porque eu perdi a conta de quantos medicamentos eu já estava tomando, né, por conta dessa enfermidade, né. Então eu fico até assim que para mim, graças a Deus, de ter a minha saúde de volta, foi uma coisa assim, né, que às vezes eu tenho até que me segurar, porque às vezes a gente até fica meio assim ainda emocionada, né, mas para mim é uma alegria muito grande. Porque eu digo que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é deixar de vir na casa de Deus. E infelizmente eu deixei de vir um tempo e foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Mas hoje, graças a Deus, restaurada em todas as áreas, graças a Deus. Eu digo que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Depois desse dia, nunca mais eu deixei de vir na casa de Deus. Curada completamente. Curada completamente, em nome de Jesus Cristo. Qual é a importância de estar aqui hoje? No jejum, vai ter a Santa Ceia. Qual a importância de estar aqui hoje? Deixar tudo lá fora, acordar mais cedo, para estar aqui, passar o dia em jejum, em oração. Qual é a importância? Olha, Jéssica, eu te digo que é assim. Quando eu levanto, mas é uma alegria tão grande, eu não sei de onde vem essa alegria. É uma alegria muito grande, é um prazer muito grande de levantar, me preparar e falar, não, agora eu vou para a casa de Deus. Isso também na semana, chego do meu serviço, estou cansada, mas eu falo, não, parece que lá aqui a gente renova as nossas forças, sabe? Parece que nem se você tivesse assim, não sei, eu digo que nem quando a gente coloca para carregar assim, sabe? As nossas forças, você sai daqui totalmente diferente. Você sai assim, leve, você sai confiante, você sabe que Deus está com você, a gente sente a presença dele, né, com a gente. Eu acho que essa é a alegria do nosso coração, que a gente não tem como explicar. É Ele com a gente sempre. Digo para as pessoas que venham, porque aqui elas vão ter uma mudança de vida grande mesmo. É só elas acreditarem em todas as áreas da vida delas, como a minha foi, em todas as áreas, graças a Deus, restaurada. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, então eu digo que venham, porque aqui vão encontrar felicidade, com certeza. Feliz e abençoada e restaurada. Abençoada e restaurada, em nome de Jesus. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, início do último propósito de fé do ano de 2013. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com o jejum e a Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. Serão 10 horas de jejum, com o início do encerramento às 18 horas. Propósito da mudança. E nesse propósito que nós vamos começar agora, o propósito de fé da mudança, o que a senhora nos anos anteriores conquistou? Nossa, muitas bênçãos, pastor. Já teve ano assim da gente achar que não ia conseguir quitar as dívidas e a gente colocar, e até o dia 31, graças a Deus a gente conseguiu quitar todas. No ano passado, que meu pai ficou doente com câncer, a gente colocou no propósito, e quando a gente já entrou o ano, graças a Deus, essa doença não entrou na minha família, ele foi curado, ele foi liberto. E é só bênção, pastor.
Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2014? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2013 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo. Que o Senhor está dando a ela a direção, para que ela dê passos ousados de fé, amplie a tenda dela, largue a tenda dela, que ela não tenha medo, porque ela não vai ser envergonhada nem derrotada. Ela vai ser abençoada. Que ela tenha agora, meu Deus, que ela absorva essa fé e receba essa força para agir. E que ela entenda, meu Pai, que tudo que o Senhor nos dá é para ser usado no Senhor. É para o Senhor. O Senhor dá semente é para quem semeia. Então por que o Senhor vai prosperar uma pessoa para ela usar só para ela e não usar na tua obra? Então as pessoas precisam entender que o Senhor nos dá saúde para a gente usar para te buscar, para te dar louvor, para te glorificar, para te exaltar, para te servir. O Senhor não nos dá saúde para a gente usar no mundo. O Senhor não nos prospera para a gente usar apenas para os nossos deleites e para o mundo. O Senhor nos dá saúde para a gente te buscar. Nos prospera para a gente usar na tua obra. O Senhor tem prazer em nos abençoar para que o teu nome seja glorificado. Então, Senhor, tudo que o Senhor faz é para o teu nome ser glorificado. O Senhor dá um carro, é para a pessoa ser honrada e vir e estar na tua casa te buscando. O Senhor dá a casa para ela ser honrada e o teu nome ser glorificado. O Senhor dá um bom negócio, um bom emprego, um bom salário para o teu nome ser glorificado. Quer dizer, é tudo para a honra e glória do teu nome para ser usado no Senhor. O problema é que muitas pessoas, quando são abençoadas, elas começam a usar apenas para os seus deleites, e elas não usam para o Senhor, e é onde elas começam a fracassar. Elas se preocupam apenas em conquistar e não se preocupam em estabelecer. Então Deus, que ela entenda que para a bênção permanecer sobre ela, ela precisa permanecer na bênção. Ela precisa ser a própria bênção. Ela precisa estar na obediência para que as bênçãos acompanhem a vida dela. E então tudo sempre fluirá em vitórias. Ela não vai jamais amargar o cálice da derrota, mas sim beber o da vitória. Deus, que essa mensagem entre. Tudo que ela tem que fazer é te agradar e permanecer te agradando. Porque quem te agrada e permanece te agradando é sempre honrado, está sempre sendo levado para um lugar mais alto, tem vivido de glória em glória, de vitória em vitória. Cobre ela com teu sangue, que ela tenha esse entendimento e que ela se posicione no Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas, que elas tenham mais do que o suficiente. Que elas tenham com abundância, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva as pessoas a viverem suas promessas. Ó Deus, que cada um entenda que quando nós obedecemos a sua palavra, nós somos abençoados. E quando uma pessoa passa a obedecer com fidelidade, dizimar, ofertar, investir na tua obra,
ela está dando condições para o Senhor derramar chuvas de bênção sobre ela. E está escrito assim. Abençoa cada pessoa onde esse programa estiver chegando, que essa palavra possa estar tomando conta, inundando, dominando o espírito dela, e ela pronta esteja já sendo, se posicionando, ó meu Deus, que ela se posicione e haja a fé dela, e então será muito abençoada em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Eu quero convidar você a estar entre nós. Conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, início do último propósito de fé do ano de 2013. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com o jejum e a Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. Serão 10 horas de jejum com o início do encerramento às 18 horas. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2014? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2013 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.